porque na hora a senhora não se aproximou e nem socorreu. E ela começa com aquela conversa fiada. Eu não sei o que é que está se sucedendo, o que aconteceu, eu não me lembro de nada. Nada diante de Deus fica oculto, escondido. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta última sexta-feira surgiu a prévia de uma entrevista onde Cabrini estava questionando Flor de Lis. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar e analisar neste conteúdo. Então, meu brother, vai vendo! Pois bem, eu quero novamente agradecer do fundo do meu coração o carinho e a atenção de todos os inscritos e visitantes do canal André Carpano que já estão com um like maroto fixado no início do vídeo, que também me acompanham nas redes sociais, grupos do WhatsApp e do Telegram para não perder nenhuma notificação. E, como não posso deixar passar batido, aquele recado maroto para quem não me segue nas minhas redes sociais. Tô até gaguejando aqui, misericórdia. Para quem não me segue nas minhas redes sociais e deseja receber todo o conteúdo, não esqueça de um detalhe. Badala o sino aí, porque diz o YouTube que você recebe todo o conteúdo, beleza? Galera, começando mais um vídeo da Labareda Sobrenatural, atendendo a muitos pedidos, vamos fazer aqui uma análise muito simples, muito breve, sobre a entrevista que Flor de Lis cedeu ao Cabrini. Todo mundo sabe que o jornalista Cabrini trabalha com o ramo investigativo e sempre tem esse tipo de entrevista. Um ponto que eu preciso analisar logo a princípio, que entrevistas não existe somente um tipo de entrevista, mas vários. Eu vou citar aqui alguns exemplos. A entrevista que é do jornalismo investigativo, que é o formato que o Cabrini faz, que é onde ele fica indagando a pessoa, questionando, colocando ela na parede o tempo todo. Já existe um outro tipo de entrevista que cede oportunidade para as pessoas se justificarem de alguma coisa, dar a sua versão, e isso daí acaba meio que sendo um bate-papo. E também o terceiro, que é aquele estilo talking show, mais ou menos no formato que o Jô Soares apresentava aí tanto no SBT como na Globo e deu muito certo. Existe um quarto tipo aí que eu posso dizer que os criadores desse formato foram os meus amigos que fizeram parte do YouTubers de direita, e diga-se de passagem que agora até alguns canais de TV estão copiando aí. Por exemplo, você vê aí o Lacombe fazendo um serviço muito parecido aí nas internets. Então podemos concluir que existe vários formatos de entrevista e várias formas de ser feita. Mas o trabalho do Cabrini, como sempre, é um trabalho exímio, é um trabalho digno de recomendação mesmo. Bom, depois de ter o acesso às 23 páginas do relatório final do inquérito policial, as 20 páginas da denúncia do Ministério Público sobre o caso Flor de Lis, ele tem, digamos que, um pouco de propriedade fora do normal para falar sobre essa trama complexa, onde envolve traições, saliências, magia negra, rachadinha, e sim, ele sabe o passo a passo de toda a caminhada. Bom, isso é algo que já deixa ele na frente de muitas coisas, porém, tem algumas coisas depois que eu vou comentar no final do vídeo, vocês vão entender um pouquinho melhor. Apesar de que o intuito desse vídeo, a princípio, é um teaser do que vai vir na entrevista que realmente vai ser mostrada no programa Conexão Repórter na segunda-feira, nós vimos que por diversas vezes Cabrini deu uma encostada na parede, colocou Flor de Lis sempre no canto e questionou ela. Porém, você sabe que ela é lisa, né? Ela sempre conseguiu dar um jeitinho. E essa entrevista consiste em duas partes. Você não percebeu isso? Sério? Você viu a entrevista e não percebeu que constitui em duas partes? Bom, vamos à primeira. Se vocês não notaram, ele a princípio tem um encontro com ela em um determinado local e dali acabam partindo para um apartamento. E começaram algumas perguntas que assim já para chamar a atenção mesmo, que tem um intuito de comover as pessoas que estão assistindo. Como por exemplo,
Ele cita logo que a única coisa que não levou a Fro à prisão até esse presente momento é o fato de ela ter foro privilegiado. E por conta disso, ela conseguiu ainda se safar. Mas ele abre um parêntese e já deixa subentendido que a qualquer momento, Flor de Lis pode sim perder o foro privilegiado e até mesmo na semana que vem acabar indo em cana. E faz a primeira pergunta de ouro: se Flor de Lis está preparada para ser presa. E lógico que ela vem falando que não vai, porque ela é inocente, e ele já questiona na cara larga como que ela pode afirmar tal coisa. E sempre aquela conversa besta. Do início ao fim, você vê que Flor de Lis fica com aquela coisa: eu não sei o que é que está se sucedendo, eu não consigo me lembrar de nada. E sempre dá aquela escorregada. Perguntou se ela realmente foi mãe adotiva de Anderson do Carmo, e ela responde que não tem nada a ver. Se ela mandou torar o seu marido, e lógico, ela novamente responde: eu não fiz isso é uma injustiça. E exatamente neste momento, mostra um trecho da primeira coletiva que Flor de Lis prestou logo após o episódio, e ela se contradiz. Rapaz, o Cabrini nessa daí pegou um ponto para expor logo a hipocrisia ungida de Frau de Lis. E já que ele entrou nesse quesito, ele aproveita, pega o embalo da coisa. Aí começa a questionar se foi latrocínio ou não, se foi violência urbana ou não. E ela sempre: eu não sei o que é que está se sucedendo, eu sou inocente, não me lembro de nada. A senhora foi falsa? Ai, Jesus Nazareno, o que é que está se sucedendo? Ainda no hotel, ele, para terminar essa entrevista, pelo menos o ponto que mostra ali, ele fez duas perguntas que, olha, foram assim, eu considero que as perguntas de ouro. Aí ele questiona: foram 30 tiros? Por que na hora a senhora não se aproximou e nem socorreu? E ela começa com aquela conversa fiada: eu não sei o que é que está se sucedendo, o que é que aconteceu, eu não me lembro de nada, já tinham socorrido o meu marido, eu não pude fazer nada. Guarda esse ponto, porque lá na frente ele faz a mesma pergunta e muda totalmente a história. Na última pergunta no hotel, ele questiona sobre as mensagens do celular, onde Flor de Lis conversa com um dos seus filhos afetivos, o André, e faz uma indagação: até quando iria durar, o traste? Até quando iriam ter que passar por tudo isso? Aí ela vem com a desculpa esfarrapada de que não foi ela que utilizaram o celular dela, jamais chamaria o seu marido de traste, e ela pega categoricamente fala que quer que a justiça diga para ela quem foi que fez isso com o seu marido, quem realmente é o culpado. Com isso nós concluímos que ela pega a culpa dela, aqui está nos seus ombros, ela transfere para outros, imitando a estratégia do Lula. Não sei se ela teve uma aula com Lula, se ela estudou muito Lula, mas as argumentações são as mesmas. No dia seguinte, então, quando o Cabrini vai até a residência de Flor de Lis para dar continuidade na entrevista, já aparece logo de cara ela num teatro, chorando aos berros e prantos. Lembra que eu falei? Guarda a informação aí. Lembra que eu falei? Qual foi a pergunta? Não me lembro de nada. Dos disparos, né? Então, Cabrini logo de cara pergunta: quantos tiros? E ela responde: ouvi 6. E ele pergunta: quantos tiros? Uma estratégia para tentar pegar em mais alguma contradição. E ela começa: eu não sei o que é que está sucedendo. No dia eu não me lembro de nada. Eu só ouvi 6 disparos. Meu brother, o camarada tinha 30 perfurações. No mínimo, pela análise que a perícia fez, ele tomou entre 22 a 26 disparos. Como que ela diz que só ouviu 6? Não me lembro de nada. Prosseguindo, então, eles vão até o quarto do menino Lindro. Aí aparece um flash da imagem quando a polícia filmou a batida que deram na casa dela e encontraram a arma em cima do guarda-roupa do Flávio. E já logo em seguida o Cabrini pergunta: a senhora deu dinheiro para comprar o trabuco? E lógico, como sempre, ela dá aquela deslizada e argumenta: a polícia está trazendo
várias inverdades. Paz, nessa hora, quando eu vi isso, o meu sangue subiu, porque a polícia filmou do início ao fim, sem cortes. A polícia foi seguindo o rastro com uma câmera filmando para que Flor de Lis não viesse falar que era inverdade aquilo e viesse querer contradizer as provas. E como que ela tem a cara de pau de ainda falar que é inverdade? Eita, mulher dissimulada! Prosseguindo, Cabrini faz uma pergunta que envolve duas coisas polêmicas: o dinheiro e a igreja. Bom, para quem não sabe, a igreja aumentou de uma forma considerável, ao ponto de alcançar 9 templos fora a sua congregação. Isso vocês sabem, né? Aumentou o número de templos, aumenta o quê? Isso mesmo. Flor de Lis afirma que entre o ano de 2017 a 2018 entraram míseros 2 milhões de reais. De abril de 2018 a abril de 2019, quase que 2,5 milhões de reais. Aquele dinheirinho que o Lula gasta no boteco de Atibaia no fim de semana. Sendo então que foi uma soma de aproximadamente 6 milhões de reais, com esta argumentação, Flor de Lis afirma que o dinheiro não entrou na conta do caixa da igreja, que esse dinheiro não está com ela e que ela não sabe o destino do mesmo, criando assim um álibi, digamos que perfeito, para dar um jeitinho brasileiro para se livrar mais uma vez. Aí o Cabrini, lógico que já questiona: é justo que os seus filhos sejam presos e você não? De uma forma muito rápida, ela responde na ponta da língua que ela não deve ser presa. E com isso eu fico a questionar: será que ela não utilizou os filhos como laranja? Porque a todo momento ela quer se safar, mas ela não se importa em safar os seus filhos, com exceção do menino Lindro. E eu, agora digo de mim, minha opinião, ela quer sempre jogar a culpa em cima de terceiros, transferir a sua responsabilidade para outros e que as outras pessoas assumam a responsabilidade dos erros dela. Aí aparece o advogado dela, né, com aquele jeito todo, parece um pregador pentecostal do manto e do ré e do té de Jeová. Aí ele fala que acredita 100%, ele tem 100% de certeza que Flor de Lis não é executora, partícipe e muito menos mandante. Para encerrar, Cabrini pergunta sobre sua fé. Se um dia ela vai se reencontrar com Anderson do Carmo e se vai ser no céu ou no Infa. E lógico que ela responde de uma forma muito sorridente, totalmente como uma atriz muito bem na sua interpretação, na sua performance, falando que vai encontrar com ele no céu. Rapaz, se esta mulher, sem se arrepender, for para o céu, misericórdia, eu acho que só se for pro céu da boca da onça. Duas coisas que eu preciso citar aqui antes de encerrar esse conteúdo. Rapidinho, calma aí. A entrevista, pelo pouco que eu vi que mostrou nesse teaser, ela é muito boa e excelente. Mostra muitos pontos de contradição de Flor de Lis e muitas perguntas fantásticas feitas pelo entrevistador. Em alguns momentos, quando ela se contradiz, nós vemos que até aparece alguns flashes de outras entrevistas que ela falou totalmente o oposto. Quando não, imagens que acabam dizendo que aquilo que ela está argumentando é totalmente falso. E confesso que são uns detalhezinhos pequenos que você só consegue analisar se você conhece o passo a passo de todo o caso. E sempre que Flor de Lis tenta dar uma escapada, Cabrini sempre dá uma encurralada nela com uma pergunta muito dura. E eu acho isso excelente, gostei muito. Porém, eu acredito particularmente que o Cabrini demorou muito para fazer essa entrevista com ela. Eu não sei aqui se ela não quis ceder entrevista para ele a princípio, se teve alguma coisa que tenha proibido, sei lá, ou alguma questão judicial. Mas um ponto que é muito importante ser ressaltado aqui, pelo fato de que o Cabrini já vem com essa entrevista num formato de jornalismo investigativo, as mesmas perguntas que ele está fazendo, ela já respondeu para a polícia. Ela já sabe tudo na ponta da língua, ela já tem tudo pensado. Como o caso já está se caminhando aí há mais de um ano,
deu muito tempo para que Flor de Lis criasse todas as respostas, tivesse todas as argumentações e fosse totalmente educada a responder na ponta da língua qualquer indagação. Mesmo com provas, Flor de Lis sempre tem uma resposta, alguma coisa que ela venha dizer que ela é inocente. Você pode notar que todo momento ela afirma que é inocente, nunca ela assume e em nenhum ponto ela quer deixar assim uma brecha para alguém ter uma dupla interpretação da fala dela. Porém, como ela já disse algumas coisas a princípio que ela não foi educada, ela acaba se contradizendo, trazendo muitas inverdades e sim, quando você compara o antes e depois de Flor de Lis, você encontra N erros. Mas enfim, galera, o que vocês acharam deste teaser da entrevista de Cabrini a Flor de Lis? Você acha que ele deveria ter sido mais duro? Você acha que ele também demorou para entrevistar ela? Porventura, Flor de Lis realmente é inocente e os filhos são culpados? Deixe aí sua opinião nos comentários. É muito importante nós debatermos este assunto. Galera, quero novamente agradecer imensamente o carinho e a atenção de todos que me acompanharam até aqui. Não esqueçam do like maroto e também do compartilhamento. Olha, mais tarde, se o Nazareno nos permitir, eu volto com uma aí de um chifre ungido. Tu já viu um corno, um caba-corno, ser expulso da igreja por ser corno? Então, é um negócio desse. Até uma próxima, se o Nazareno assim nos permitir. E eu... Fui!